pessoal, sejam muito bem-vindos à minha palestra aqui no Legale. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, previdenciaristas, para falar sobre um tema que eu sou apaixonada, que é produção de conteúdo e como você pode inovar na produção de conteúdo nas redes sociais quando tem tanta gente que está produzindo. Não é uma tarefa fácil você se destacar, mas como tudo na nossa vida, a gente precisa sempre estar buscando conhecimento e aprendendo algumas técnicas que podem fazer com que a gente consiga alcançar aquilo que a gente deseja. Então, em primeiro lugar, eu já quero agradecer desde já a toda a equipe do Legale, em especial a Jajá, o Edinho, a professora Ana Júlia, a professora Gisele, que me convidaram para esse evento. Eu estou muito feliz de estar aqui e mais feliz ainda de estar falando sobre um tema que eu amo tanto, que é a produção de conteúdo. Eu preparei um material em slides para vocês e eu já quero falar que quem ficar aqui até o final vai ganhar um presente que eu preparei com muito carinho e que vai te auxiliar demais na sua produção de conteúdo previdenciário, tá bom? Então vamos nessa! O título da nossa palestra é Como inovar nas redes sociais quando todo mundo está produzindo conteúdo. Eu já quero começar dizendo que, com tudo que aconteceu, né, tiveram coisas boas, como, por exemplo, o nosso evento As Previdenciaristas está sendo online, ou seja, todo mundo está podendo participar. Porém, tiveram coisas ruins, ou então não tão boas. O que a gente teve? Um grande aumento na produção de conteúdo. Por um lado, isso é maravilhoso, porque quanto mais conteúdo por aí, mais pessoas informadas, mais informações correndo. Só que, ao mesmo tempo, algumas pessoas começaram a se sentir sufocadas pela quantidade de conteúdo e começaram a pensar, meu Deus, por que eu vou produzir conteúdo se já tem milhares de pessoas que estão fazendo isso? E eu quero começar dizendo para você que vale a pena você produzir o seu conteúdo. Por quê? Não só as vantagens que a gente já conhece, que envolvem a prospecção de clientes, a geração de autoridade, a produção de conteúdo também faz com que você se destaque no mar de profissionais do direito que existem hoje. Então, aqui nessa aula de hoje, eu vou te ensinar, vou te dar algumas dicas bem práticas para você conseguir ter criatividade, produzir o seu conteúdo de uma forma diferenciada dos outros profissionais e assim conseguir se destacar aí entre os previdenciaristas e as previdenciaristas. Eu tenho certeza que todas as mulheres maravilhosas que estão assistindo aqui essa palestra vão sair já produzindo conteúdo e eu já quero te deixar um desafio. Quando terminar essa palestra, você já vai direto lá preparar algum conteúdo com base em alguma das ideias que eu já passei para você aqui. Você não vai sair faltando ideias, tá? Então, bom, vamos lá. Antes de tudo, eu quero me apresentar. Meu nome é Jéssica Matias, eu sou advogada previdenciarista, professora de cálculos e de planejamento previdenciário e também sou criadora de conteúdo aqui na internet. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Jéssica Matias, eu tenho um Instagram que também se chama Jéssica Matias. E se você precisar me mandar um e-mail, ficar com alguma dúvida, quiser fazer algum elogio, ou então quiser fazer alguma observação sobre essa aula, tá aqui o meu e-mail, tá? Mas desde já, não se esquece de anotar para ir lá me seguir e se inscrever no canal, que tem muito conteúdo legal para advogados, especialmente os advogados previdenciaristas. E eu queria começar contando para vocês um pouquinho da minha história no mundo digital. Como é que eu fui parar aí nas redes sociais, como é que eu fui parar no YouTube, no Instagram. Foi o seguinte, eu me formei no final de 2016 e em 2017 peguei a minha carteirinha da OAB, em junho de 2017. E aí eu comecei a advogar de casa mesmo e tudo que eu esperava que fosse acontecer não aconteceu. Eu achei que eu fosse formar e que de repente todo mundo ia saber que eu estava formada e que ia fazer uma fila de clientes na porta do meu escritório. Doutora, quero aposentar. Na verdade, na época eu nem tinha enveredado tanto pro direito previdenciário, eu ainda estava em dúvida do que eu ia fazer. Mas eu já achava que fossem aparecer clientes. E não foi isso que aconteceu. Eu estava lá naquele marketing da esperança, né? Eu estava
esperando que as pessoas fossem que os clientes fossem cair do céu e eles não chegavam. Eu consegui um cliente aqui, um cliente lá, era mais gente da família, uma pessoa conhecida daqui, só que assim, tava muito devagar. E eu pensei, gente, se eu continuar assim, a minha advocacia vai demorar milhares de anos para crescer. E eu não quero, eu quero ter minha vida, eu quero seguir em frente, eu quero ter um escritório de sucesso, eu quero, enfim, poder fazer diferença na vida das pessoas. E se eu ficar aqui, ninguém nem sabe que eu existo, isso nunca vai acontecer. Então eu criei o meu Instagram. Na época, gente, eu não sabia nada de marketing digital, não sabia nada. Eu só fui porque eu segui alguns perfis que eu achava legais, interessantes, que eu gostava do conteúdo, e eu resolvi criar o meu, sem muito conhecimento. Então, se você tá aí começando agora, você tá iniciando na advocacia, ou então você já tem o seu escritório, mas você tá iniciando nessa parte de marketing, pode ficar tranquila que todo mundo começou do zero. Eu comecei do zero. Aquela pessoa que tem 100 mil seguidores começou do zero. Aquela pessoa que tem 1 milhão de seguidores começou do zero. Aquela pessoa que tem um canal gigante no YouTube também começou do zero. Então, a primeira coisa que eu quero falar é que tenha paciência, pode ter certeza que vai dar certo para você se você plantar. O conteúdo digital, ele é como se fosse um jardim. Todos os dias você tem que estar regando, todos os dias você tem que estar lá alimentando para que as borboletas, né, que são os nossos clientes, sejam atraídos. Vocês sabem, a gente não vai falar aqui sobre a questão do código de ética, inclusive tem uma outra aula minha aqui pelo Legale, que acho que está salva no YouTube deles, que eu destrincho os artigos do código de ética com relação ao marketing digital. Beleza? Então, se você quiser aprofundar, corre lá. Mas o que você precisa saber aqui é que o marketing digital, você não pode ser um marketing apelativo que você vai lá vender para o seu cliente. Me contrate aposentadoria hoje, só hoje, com 50% de desconto. Pelo amor de Deus, você não pode fazer isso. Mas você pode informar o seu cliente, você pode dar conteúdo para o seu cliente, para que ele veja que você é uma autoridade no assunto, para que ele veja que você sabe do que você está falando e no final das contas ele vá atrás de você quando ele tiver um problema. Mas voltando aqui à minha história, eu me formei, não chegavam clientes, criei o meu Instagram. Gente, foi um divisor de águas na minha vida. Depois que eu comecei a produzir conteúdo, eu comecei a criar autoridade. Na verdade, comecei a trabalhar com direito previdenciário também. Comecei a criar autoridade no direito previdenciário e as coisas começaram a acontecer. Mas foi um dia após o outro. Não foi em uma semana, não foi em um mês. Foi ao longo do tempo. Quanto mais conteúdo eu fazia, mais resultado eu tinha. Por quê? Porque quem não é visto não é lembrado. Se você se formou, então se você abriu seu escritório, ninguém nem sabe disso. As pessoas não são obrigadas a saber. Mas você precisa fazer com que essas pessoas saibam. E como que você vai fazer isso? Aparecendo para elas, dando uma chuva de conteúdo para essas pessoas, porque quem não é visto não é lembrado. E eu sempre repito que é como se você piscasse para alguém no escuro. Você sabe que você está fazendo, mas ninguém mais sabe. Então, gente, vamos ser advogadas maravilhosas e vamos fazer com que as pessoas saibam que nós somos advogadas maravilhosas para que elas venham atrás dos nossos serviços. Beleza? Então, esse aqui são alguns dos meus resultados, né? Esse aqui é o meu Instagram hoje. Eu vou dar algumas dicas para vocês de produção de conteúdo. Vou falar, inclusive, algumas técnicas que eu uso no meu Instagram. Hoje eu tenho 60,9 mil seguidores, é bastante gente me acompanhando. E eu produzo um conteúdo, no momento, é mais focado para advogados no meu Instagram. Porém, eu também tenho um canal no YouTube, que hoje eu tenho mais de 10 mil inscritos e lá eu falo mais com o cliente final. Então é muito interessante que você consegue inclusive ver a diferença da linguagem, ver a diferença dos temas. A primeira coisa que você precisa saber é com quem você quer falar. Tem que ter muito cuidado, porque eu vejo muita gente que quer falar com o cliente final e acaba atraindo muito advogado. Isso acontece por quê? Porque você está fazendo um conteúdo numa linguagem muito jurídica. Então você está fazendo esse conteúdo num local onde não tem o seu cliente final, né? Isso é muito importante, é você conhecer onde está o seu cliente final. O YouTube é uma ideia muito interessante
de local onde está o cliente final previdenciário. Por quê? Porque quando ele tem alguma dúvida, geralmente ele vai lá no Google e pesquisa. E lá no Google aparecem várias vezes as respostas do YouTube, né? Aparecem algumas respostas do Google e se tiver algum vídeo no YouTube tratando sobre o tema, vai aparecer ali também. Então, o YouTube, além disso, ele é o segundo mecanismo de busca mais usado no mundo. Ele só fica depois do Google. Então, as pessoas, tudo elas procuram no YouTube também. Então, eu resolvi investir no meu YouTube para tentar falar com o meu cliente final também. Você pode ver esse post aqui. Ele é meu post mais visto da história do meu YouTube. Ele tem 66 mil visualizações. E é quanto devo pagar de INSS? 2011 ou 5%. Ele foi gravado há 1 ano atrás. E se você olhar os comentários, gente, tem muitos comentários de potenciais clientes, de pessoas com dúvidas que você pode auxiliar, que eu poderia auxiliar, né? No momento eu nem tô conseguindo absorver o tanto de gente que tá comentando. Mas é uma forma muito interessante. Eu conheço vários canais que falam mais com o cliente e que tem muito sucesso. O YouTube, naturalmente, ele é um pouco mais difícil, a gente tem uma barreira, porque é mais complicado você gravar um vídeo, editar um vídeo. Mas, gente, não precisa ser algo muito profissional. Tem várias pessoas que simplesmente gravam com o celular, fazem uma edição básica no computador. O importante é você começar. Se você começar hoje com o que você tem, com o seu celular, eu acho importante investir no microfone, porque o áudio é muito importante, mas você consegue achar um microfone que não é muito caro, às vezes você usa o microfone do seu fone, e é isso, comece com o que você tem, e aí aos poucos você vai melhorando a sua produção de conteúdo. Beleza? Ó, inclusive eu até coloquei observação aqui que o meu canal no YouTube já tem mais de 200 mil visualizações, vocês estão entendendo? É muita gente vendo os meus vídeos. E direto eu recebo mensagem das pessoas que viram algum dos meus vídeos, que me mandam um e-mail, que pedem uma consultoria. Então, gente, você precisa estar onde o seu público está. Então agora a gente vai entrar no conteúdo propriamente dito. Lembrando que quem ficar até o final vai ganhar um presente, tá? Eu quero falar agora sobre os tipos de conteúdo. Todas as ideias que eu vou dar mais pra frente vão ser baseadas em algum desses tipos de conteúdo. Então, você tem que ter isso fixo na sua cabeça, que sempre que você for produzir algum conteúdo, você tem que pensar, esse conteúdo é um dos tipos de conteúdo que a Jéssica falou naquela aula, que é um conteúdo de valor? É um conteúdo de solução? É um conteúdo de autoridade? Se for, pode ter certeza que você está no caminho certo, tá? O que é um conteúdo de valor? Conteúdo de valor é um conteúdo que você ensina algo para sua audiência, ensina algo novo para as pessoas que elas ainda não sabiam. Cara, significa que a pessoa tem interesse nisso? Às vezes ela não tem interesse, às vezes ela não precisa. Por exemplo, aqui esse post sobre salário maternidade que eu fiz. 5 coisas que você precisa saber sobre salário maternidade. Às vezes a pessoa nem tá grávida, às vezes a pessoa nem tem filhos, a pessoa não se interessaria por esse post. Porém, ela aprendeu algo novo, concorda? Ela já sabe que quando ela precisar do salário maternidade, tem esse post aqui com algumas orientações. Então, o primeiro tipo de conteúdo é aquele conteúdo que você agrega valor para sua audiência, ensina algo novo que ela ainda não sabia. O segundo tipo de conteúdo é o conteúdo de solução. Atenção, esse conteúdo aqui, claro, você vai agregar valor também para sua audiência, só que mais do que isso, você vai solucionar alguma dor, você vai resolver algum problema que aquela pessoa tem, alguma coisa que ela queria muito saber, que ela não sabe resolver e que você vai dar essa informação para ela. Aqui você tem que focar no resultado que a pessoa quer ter. Por exemplo, esse post aqui. Como aumentar meu tempo de contribuição? Aí até botei a frasezinha, quer se aposentar mais rápido? Isso aqui é uma frase de efeito. É para a pessoa pensar, eu quero me aposentar mais rápido. É o resultado que ela busca, se aposentar antes. Então, nesse post aqui, eu busquei solucionar a dor dessas pessoas, que elas querem aumentar o tempo de contribuição, que elas querem se aposentar antes. Esse aqui, por exemplo, tem pessoas que nunca contribuíram. Então, é possível aposentar sem ter contribuído? É esse post, eu respondo essa dúvida nesse post. Aqui o meu primeiro vídeo, né, que eu já mostrei pra vocês, o meu vídeo mais visualizado. E aqui foi um vídeo que eu fiz sobre a aposentadoria dos servidores públicos. Foi muito legal também esse vídeo.
Então, gente, aqui no conteúdo de solução, você vai mapear a dor do seu cliente final. Você vai pensar, cara, quais os problemas que essa pessoa passa? O meu cliente final, quem que você quer resolver? Qual situação que você quer resolver desse cliente? Então, você vai pensar nisso e a partir daí você vai criar conteúdos sobre isso. E o terceiro tipo de conteúdo é o conteúdo de autoridade. Gente, esse conteúdo, apesar de ele não trazer, digamos, tantos clientes diretamente, ela não vai te procurar necessariamente por causa desse post de autoridade, só que, como o nome diz, ele vai te dar autoridade. E a autoridade é muito importante na construção da sua marca pessoal, né, que é o famoso branding que as pessoas falam. Então você precisa mostrar para a pessoa que você é importante, que você dá entrevistas, que você dá palestras, que você participa de eventos, que você tem títulos, que você tem uma pós-graduação, que você está fazendo uma pós-graduação, que você participou de um treinamento, que você participou do Congresso de Direito Previdenciário. Tudo que você fizer que possa aumentar a sua autoridade é importante você colocar também nas suas redes sociais. Aqui eu dei 2 exemplos. Tá até um nome antigo, né? Porque pra quem não sabe, o nome do meu perfil era Tempo de Advogada e agora eu mudei pra Jéssica Matias. Mas isso aqui foi um dia que eu dei uma palestra sobre a Seguridade Social lá na Câmara dos Deputados. Foi incrível. E dá autoridade, né? Por quê? Porque é todo mundo que dá uma palestra lá na Câmara dos Deputados? Não é? Aqui, por exemplo, nesse dia aqui, foi o dia que eu tava tomando posse no Conselho Jovem da OABDF. É todo mundo que toma posse no Conselho Jovem da OABDF? Não é. Então, esse conteúdo de autoridade, ele serve também para te diferenciar. É muito importante você sempre colocar nas suas redes sociais. Esse aqui é até outro exemplo, que foi o dia que eu fui presidente de mesa em um evento de direito previdenciário lá no STJ. Então, foi incrível. É todo mundo que é presidente de mesa lá no STJ, com a presidente do IBDP, ao lado de ministros. Não é. Então, você precisa colocar. E nem precisa ir tão longe. Ah, Jéssica, mas eu não fiz nada disso. Só que você pode, por exemplo, escrever algum artigo para um jornal da sua cidade. Ou então um artigo lá no Jus Brasil mesmo. Vai lá, publica o artigo e fala: hoje o meu escritório publicou o artigo tal. Você tem que começar com o que você tem. E aos poucos você vai ver como vão surgindo novas oportunidades. Inclusive eu estar aqui falando com vocês aqui pelo Legale, participando desse evento maravilhoso, as previdenciaristas, foi porque eu estou no mundo digital, por causa da minha presença digital. Eu conheci a galera do Legale, eu participei de um evento das previdenciaristas no ano passado e eu fui convidada para estar aqui, que é um motivo de honra que eu nem tenho palavras, estou muito feliz. Então é isso, gente, é plantando para colher mais para frente. Então vamos falar agora sobre pilares da produção de conteúdo. Eu separei 3 pontos muito importantes que você precisa ter em mente quando você for produzir o seu conteúdo. O primeiro é a pessoalidade. Gente, pessoas se conectam com pessoas. Se você só fica postando imagens com frases, ou então se você só fica repostando as notícias do Senado, as notícias do CNJ, isso não cria pessoalidade, a pessoa não te conhece, ela não vê você. Quando você está falando com outra pessoa, a conexão costuma ser muito mais forte. Então, é importante sim você aparecer, é importante sim você falar, é importante você fazer vídeo. Dá vergonha? Eu sei que dá vergonha, eu também já tive vergonha, mas, gente, tudo é aprendizado, tudo é prática. No primeiro dia você vai morrer de vergonha, vai achar tudo péssimo. No segundo dia já vai ser um pouquinho melhor, as pessoas vão falar que gostaram do seu conteúdo, você vai ter um pouquinho mais de segurança, mas mesmo assim não vai ser o melhor vídeo da sua vida. No terceiro dia você já vai estar mais confiante. E é assim, depois você vai estar aqui nas previdenciaristas falando para várias mulheres maravilhosas desse Brasil. Então o importante é você começar e ter pessoalidade. Lembre-se sempre, pessoas se conectam com pessoas. Segundo ponto importante é a constância. Não tem jeito. Lembra que eu falei que o seu marketing digital, as suas redes sociais, elas são como um jardim que você precisa todo dia regar, todo dia tá lá cuidando? É a mesma coisa.
Por quê? Você precisa ter constância. Se você for lá regar um dia e voltar daqui a 7 dias, você acha que as plantas vão sobreviver? Elas não vão sobreviver. Você tem que cuidar, você tem que estar lá constantemente alimentando as suas redes sociais. Tá bom? E eu sei, gente, que às vezes você vai pensar, mas eu não tenho tempo, eu não tenho ideias, o que que eu faço? Ó, com relação às ideias, eu já vou te ajudar hoje aqui, daqui pra frente a gente vai falar sobre algumas ideias, mas assim, tempo realmente se vira. Desculpa, mas é verdade, se vira. Pra mim, a minha produção de conteúdo é um trabalho. Eu coloco na minha agenda fazer um post. Se eu não fizer o post, eu sei que eu vou perder o ritmo. E, além disso, a constância, ela influencia nos seus resultados. O Instagram, o Google, o YouTube. Quando você tem constância, eles entregam mais o seu conteúdo. Então, é muito importante você fazer esse compromisso de estar sempre produzindo conteúdo. Se a sua vida é muito corrida, prepara no fim de semana, já deixa os posts agendados e mantenha uma constância, tá? E quando eu digo constância, não é só frequência. Às vezes é melhor você postar menos, só que constantemente, do que você postar todos os dias durante uma semana e depois ficar 3 semanas sem postar, tá bom? E o terceiro pilar da produção de conteúdo é que você tem que pensar sempre em entregar valor para a pessoa. Quanto mais valor você entregar, maior vai ser o seu resultado. Ah, Jéssica, mas será que eu tô falando demais? Será que o cliente vai querer fechar uma consulta? Gente, eu nunca vi ninguém falar assim, não. Cara, a Jéssica já fez esse post aqui sobre aposentadoria especial. Não vou falar com ela porque realmente eu já entendi tudo, não tenho mais nenhuma dúvida. É impossível isso acontecer. Pode ficar tranquilo que quanto mais valor você entregar, mais resultado você vai ter. Mas como que você vai se diferenciar na internet com tanta gente produzindo conteúdo? A resposta é simples, com conteúdo relevante, segmentado e direcionado. É assim que você consegue combater esse excesso de oferta de conteúdo. Porque a verdade é que tem conteúdo, tem muito conteúdo, tem muita gente postando a cada segundo, muitos posts, muitos artigos. A diferença é, tem gente fazendo conteúdo relevante? Às vezes não, tem gente que posta só por postar, tem gente que copia o texto, que nem coloca pessoalidade, tem gente que só cola lá as frases, tem gente que fala sobre tudo, fala sobre previdenciário, fala sobre trabalho, fala sobre família, é isso. Tem gente produzindo chuva de conteúdo, mas não tem muita gente fazendo um conteúdo relevante, segmentado e direcionado. E é isso que eu vou te dar algumas dicas e te ensinar aqui a partir de agora. Primeiro ponto para você se destacar é você se tornar uma autoridade no assunto. Isso, gente, vai te diferenciar entre as outras pessoas. E quando eu falo ser autoridade no assunto, significa que você tem que ter 10 pós-graduações, tem que ter mestrado e tem que ter participado de 18 congressos de direito previdenciário? Não. Significa que você tem que falar bastante sobre direito previdenciário. Obviamente, você vai estudar antes de falar. Você, pelo amor de Deus, não me venha falar coisa errada, porque isso vai queimar o seu filme, vai ter o efeito contrário. Agora, você vai falar bastante. Primeiro passo é você nichar. Por quê? Porque, como eu disse, tem muita gente que não tá fazendo conteúdo direcionado, tem gente que tá falando de tudo. É muito importante você nichar. Quanto mais você nichar, é melhor. Ah, Jéssica, mas eu não atuo só com o direito previdenciário. Tudo bem, eu sei que no começo não é todo mundo que consegue recusar outras causas só para atuar no direito previdenciário. Só que você precisa escolher. Você tá aqui hoje, provavelmente você é previdenciarista. Então você precisa se mostrar como autoridade no direito previdenciário, mesmo que você tenha algumas outras causas. Só que vai ser muito mais fácil você se destacar quando você tiver um nicho. Por quê? Porque o nicho, ele gera especialidade. Ele faz com que você se torne autoridade. Por quê? Porque a especialidade gera autoridade. O que é especialidade? É você ser especialista em uma área, você falar tanto sobre essa área que as pessoas vão pensar, meu Deus, ela sabe tudo de direito previdenciário. E não, às vezes você tá falando cada dia um pouquinho, só que você tá estudando, obviamente, e você tá se tornando especialista e autoridade. Então nunca se esqueça que o nicho gera especialidade, a especialidade gera autoridade.
E autoridade gera posicionamento e relevância. Porque quando você começa a ser autoridade na sua área, você começa a se tornar relevante. E se você é relevante, você consegue cobrar maiores honorários, você vai ter mais clientes te procurando, você vai ter um posicionamento diferenciado dentro do mercado. Entre todos aqueles profissionais, você vai se destacar. Por quê? Porque você é uma autoridade naquilo que você está falando. Então, gente, pensa comigo. Quando você tem um problema de coração, você vai lá no clínico geral? Você não vai querer ir no clínico geral, você vai querer procurar um cardiologista, porque você sabe que o cardiologista conhece todos os pormenores do seu problema, ele vai conseguir identificar com segurança e ele vai cuidar da sua vida. E no direito previdenciário não é diferente, a gente está aqui cuidando de vidas, a gente está aqui cuidando do sustento das pessoas, a gente está aqui para conseguir o benefício que aquela pessoa tem direito. E por algum motivo esse direito não foi concretizado. Nós também, como previdenciaristas, nós somos médicos. Nós cuidamos da vida das pessoas, só que por uma outra perspectiva, pela perspectiva do sustento, da garantia dos direitos. Então, seja autoridade no assunto. Também é muito importante você ser autêntico para você conseguir se destacar. Gente, quando você não é autêntico, dá pra perceber. Se você copia... Não, primeira coisa, nunca copie posts de ninguém. A gente já tem que começar com isso. Inspiração é uma coisa, cópia e plágio é outra coisa. Então, para começar, você nunca vai copiar nenhum post. Se você, porventura, quiser repostar alguma coisa, algum conteúdo de outra pessoa, você vai dar os créditos. Mas, Jéssica, eu não sou criativa, como é que eu vou fazer conteúdo? O que eu faço? Bom, você precisa se alimentar de conteúdo. Você precisa ler vários livros, você precisa ver vários filmes e você precisa prestar atenção no seu dia a dia. Tudo pode virar um conteúdo. Tudo que você faz no seu escritório pode virar um conteúdo. Se atender um cliente rural, isso pode virar um conteúdo. Você pode falar sobre a aposentadoria rural. Você atender um cliente de um servidor público, você pode criar um post daí. Você teve algum problema com as contribuições em atraso de um cliente? Você pode criar um post daí. Sempre que você estiver fazendo alguma coisa, preste atenção, porque daí pode vir um conteúdo. Na verdade, observar a sua rotina é uma das formas mais interessantes de produzir conteúdo, porque muitas vezes aquilo está fresquinho na sua cabeça. Você teve que estudar para fazer uma petição de auxílio acidente? Faz um conteúdo, aproveita que tá tudo na sua cabeça. Anota, também tem um caderninho perto de você, sempre que você estiver fazendo alguma coisa e você pensa, isso aqui eu posso fazer conteúdo, não posso fazer agora, mas eu vou anotar e vou fazer depois. Então, você precisa buscar à sua volta o que você pode produzir conteúdo. E tem aquela frase, né? Nada se cria, tudo se transforma. É legal você olhar pessoas de outros nichos para você conseguir se inspirar. É legal você prestar atenção em filmes, prestar atenção em livros, porque a partir daí você também consegue juntar as coisas, misturar as coisas na sua cabeça e soltar algo novo, produzir um conteúdo que seja autêntico. E outra coisa que eu quero falar aqui é, não faça algo apenas porque todo mundo tá fazendo. Cara, você tem que ser estratégico, você tem que parar para pensar. Eu quero conseguir clientes previdenciários com as minhas redes sociais. Primeira coisa, onde que esse cliente está? Você acha que ele vai estar no Instagram ou você acha que ele vai estar no Facebook? Você acha que ele vai estar no YouTube? Ou você acha que ele vai procurar algum artigo no Jus Brasil? Você tem que pensar e mapear isso. Muitas vezes, só porque tá todo mundo produzindo conteúdo no Instagram, não significa que você também tem que produzir conteúdo no Instagram. Eu já te falei aqui no começo dessa aula sobre o YouTube, como o YouTube é maravilhoso, como o Jus Brasil traz resultado. Você precisa abrir sua cabeça e pensar no que você pode fazer de forma estratégica. Não simplesmente tentar fazer alguma coisa só porque todo mundo está fazendo. Até porque é muito mais fácil você se destacar em um lugar que tem menos pessoas, por exemplo, o YouTube, porque como eu disse, o YouTube tem uma barreira natural. Então você precisa ser estratégico e ser autêntico na sua produção de conteúdo, não copiar ninguém de forma alguma. Agora eu quero passar para vocês algumas ideias de conteúdo, beleza? Algumas ideias de posts que você pode fazer. Primeira ideia é basicamente o que eu já falei também, é você buscar solucionar os problemas do seu cliente. Jéssica, como é que eu vou saber quais são os problemas do meu cliente?
Primeiro, você vai fazer uma lista dos problemas mais comuns que esse cliente vai enfrentar. Ai, meu cliente, ele tem muita dificuldade de aposentar por causa da documentação. Então, você vai fazer um post falando qual documentação que ele precisa ter. Ah, o meu cliente não sabe quando que ele vai aposentar. Então, você vai fazer um post com dicas para a pessoa saber quando que ela vai aposentar. Ah, meu cliente, ele quer aposentar mais rápido. Então, você vai fazer um vídeo igual o que eu fiz lá no YouTube falando como aposentar antes. Então, é isso. Você tem que parar e pensar no que o seu cliente tem dificuldade. E aí, como eu disse aqui, é assim que você vai descobrir as dores do seu cliente. Você pode perguntar para o seu cliente. Quando você atender a pessoa, você observa quais são as reclamações dela, o que aconteceu de errado, o que o INSS fez que o INSS não aceitou, ou então, qual foi o problema? Não tem como adivinhar, você precisa realmente fazer uma pesquisa, perguntar, tentar descobrir quais são os problemas dessas pessoas e falar sobre isso. Sempre lembrando daqueles tipos de conteúdo que eu falei. Outra observação interessante é, na hora que você for solucionar o problema dessa pessoa, faça isso com uma linguagem de fácil entendimento. Porque muitas vezes as pessoas falam de forma complexa e o cliente não entende. Você acaba atraindo só advogado, porque você está falando com juridiquês. Então você tem que falar a linguagem do seu cliente. Outra ideia muito legal é você criar uma linha editorial. O que é uma linha editorial? É uma sequência de postagens, é você definir o que você vai postar cada dia. Isso gera o gatilho mental da antecipação, que aí a pessoa ela fica ansiosa para ver qual vai ser o próximo. Então, por exemplo, você pode definir que toda segunda-feira você vai falar sobre alguma modalidade de aposentadoria. E aí toda terça-feira você vai falar sobre o auxílio-doença. E aí toda quarta-feira você vai falar sobre o salário maternidade. É legal você definir uma linha editorial, definir sequências de postagens, porque isso faz com que a pessoa grave lá na cabeça dela que nesse dia você vai produzir algum conteúdo interessante para ela. Então eu dei até aqui um exemplo, né, que nesse caso não é nenhuma linha editorial, é mais uma sequência de postagens mesmo. Se você achar muito difícil fazer essa linha que eu falei, você pode fazer assim, uma sequência de 3 dias. Primeiro dia você fala, entendendo a aposentadoria especial. No segundo dia, você fala problemas da aposentadoria especial. No terceiro dia, você fala como os tribunais estão entendendo a aposentadoria especial. Isso é muito legal. Gente, peraí, uma pausa aqui. Você que tá gostando, se você tá gostando desse vídeo, tira um print, posta lá nos seus stories e me marque, marcas previdenciaristas, pra gente saber que você chegou até aqui e tá aprendendo bastante sobre a sua produção de conteúdo. Beleza? Vou até dar um sorrisinho aqui pra você tirar foto. Então vamos lá. Essa ideia da sequência da linha editorial é muito legal e traz muito resultado também. Segunda dica, não sei mais qual é o número dessa dica, acho que é a terceira, mas outra dica legal é você fazer estudos de casos reais ou fictícios. Por quê, gente? As pessoas gostam de saber histórias. Não tem a forma mais interessante de você conseguir ensinar algo para alguém é fazendo uma história. Por quê? Porque às vezes a pessoa se identifica, às vezes a pessoa tem interesse. A história naturalmente ela captura a nossa atenção. Então, os estudos de casos eles são muito baseados em histórias. Então aqui o que você vai fazer? Você vai analisar um caso que pode ser real ou fictício. Se for um caso real, obviamente você não vai mencionar os nomes e vai destrinchar algum ponto desse caso. Então, por exemplo, você teve algum cliente que teve algum problema na hora lá de considerar o período de benefício por incapacidade para aposentadoria. Então você pode contar essa história, claro, sem mencionar nomes, mas contar essa história e todas as pessoas que tiverem passado por isso, elas vão se identificar também. Então é muito legal você fazer isso, é uma dica muito interessante. Ah, Jéssica, mas eu não tenho clientes no meu escritório, eu ainda não tive nada, né? É o meu primeiro cliente que vai chegar, o que você pode fazer? Você pode procurar um caso jurisprudencial. Você pode fazer meio que um estudo inverso
ir lá na jurisprudência e a partir da jurisprudência ver o que aconteceu, qual era a situação. E aí você inclusive já fala qual foi o entendimento jurisprudencial. E outra dica legal também é você criar um caso, fazer um caso fictício baseado em filmes, séries, novelas, porque isso conecta muito com as pessoas. As pessoas assistem muitos filmes. Então, quando sai algum filme novo que você vislumbrar uma possibilidade de encaixar em algum conteúdo, faça isso. Vai dar muito certo. Outra dica é você falar sobre temas atuais, gente. Temas que estão em voga, que podem ser decisões recentes. E também prestar atenção no contexto, que é até o que eu coloquei aqui de datas comemorativas, mas na verdade é o contexto em geral, a situação, como que está acontecendo no mundo nesse momento. Por exemplo, quando tiver no Dia das Mães, você pode falar sobre o salário maternidade. Você percebe que tem uma ligação? Isso chama a atenção das pessoas, isso atrai a atenção das pessoas. E também ficar observando o que está acontecendo no mundo. Essa é a chamada tática da rêmora. Se você está lá assistindo alguma reportagem, imagina que no Fantástico falou alguma coisa sobre aposentadoria, ou então falou algum problema do INSS, já corre, já escreve um artigo sobre isso, já faz um post sobre isso. É aquilo, né? Porque a rêmora é aquele peixinho que fica perto do tubarão, né? Aí o tubarão vai lá, come e sempre caem algumas migalhas. Então a gente vai ser esse peixinho que vai lá pegar as migalhas, falar sobre o tema atual. Por quê? O Fantástico falou, um monte de gente vai pesquisar sobre isso. Então, às vezes, quando a pessoa pesquisar, ela vai encontrar o seu post. Então, essa é uma dica também muito legal. Fale sobre os bastidores da sua profissão. Não só fale, mas como mostre. Mostre sua rotina na advocacia. Se você estiver fazendo uma petição, mostre isso. Se você estiver no fórum, poste uma foto. Se você for fazer uma sustentação oral, poste uma foto. Isso aqui está muito ligado ao gatilho da autoridade que eu falei para vocês. Então, é muito interessante. Outra coisa, evite posts pessoais no perfil profissional. E quando você estiver falando com o seu cliente final, é interessante você ter um pouco de cuidado na questão dos posts pessoais. Claro, todo mundo tem uma vida, todo mundo vai sair, se bem que nessa situação que a gente tá vivendo, nem sempre, né? O ideal é não. Mas quando você for sair com seus amigos, né? Você for tomar uma cerveja, tomar um drink, você tem que ter cuidado com isso. Dependendo do seu público, obviamente. Às vezes é estratégico. Se o seu público são jovens que se identificam com isso, você pode postar isso sem problema. Agora, no nosso caso, eu acho um pouco mais complicado, porque muitas vezes o cliente vai ter uma imagem negativa de você. Então, não tô dizendo que você não pode postar o que você quiser, você pode, mas você tem que ter um pouco de cuidado nisso, sabe? Evitar fazer alguns posts que possam prejudicar a sua imagem para o seu cliente. Outra dica legal de conteúdo é perguntas e respostas. Com perguntas e respostas, você consegue gerar engajamento, tá? Você possibilita a identificação das dores da sua audiência. Por quê? Principalmente quando é no Instagram. Se você abre a caixinha de perguntas, as pessoas perguntam, você responde, isso melhora o seu engajamento, porque o Instagram entende que houve uma interação com você, que as pessoas estão se interessando pelo seu conteúdo. E além disso, você ainda consegue ter novas ideias para aquela primeiro item que eu falei, que é solucionar problemas do seu cliente. Então você consegue identificar as dores da sua audiência por meio de perguntas e respostas. E não só a caixinha, mas às vezes, por exemplo, você no final do seu post faz uma pergunta e aí o seu cliente vai lá e comenta. Tem várias formas de você promover essa interação. Outra ideia são tutoriais. As pessoas naturalmente adoram tutoriais, a gente adora ver um passo a passo. E na nossa área não é diferente. Você pode pensar em fazer um passo a passo de como obter seu histórico de pagamentos do INSS, você ensina a pessoa a mexer ali no meu INSS, ou então você pode ensinar ela quais são os documentos necessários. Aí eu até botei aqui o exemplo. Veja aqui a lista de documentos e procedimento para aposentadoria especial. Ou então você pode fazer para ela um tutorial de o que fazer para saber se já tem direito a se aposentar. Se você foi lá, tirou as dúvidas da pessoa, imagina, quem você acha que ela vai procurar quando ela quiser aposentar? Aquele advogado que solucionou o problema dela e que tirou as dúvidas dela. Por fim, eu queria colocar também aqui umas dicas bônus,
tá? De títulos atrativos para você conseguir chamar a atenção do seu cliente, do seu leitor. Primeira dica é números. Sempre que você coloca números no seu título, fica muito atrativo. Por quê? Porque a gente naturalmente fica mais curioso para saber quais são essas 8 dicas. Você pensa, meu Deus, será que eu já sei essas 8 dicas? Eu preciso saber essas 8 dicas. Aí eu botei aqui o exemplo, 8 armadilhas do INSS que diminuem sua aposentadoria. Então, um título com números que chama atenção, é atrativo. Outro exemplo é o como e porquê. Você usar a palavra como e a expressão porquê no seu título. Por exemplo, como se aposentar pelo teto máximo do INSS? Ou então, por que simular a sua aposentadoria? São títulos que chamam a atenção e fazem a pessoa ficar curiosa. Também outra dica de títulos é o título contraintuitivo. É aquele título que vai contra o que você espera. Então você coloca, você nunca se aposentará. A pessoa vai ficar, o quê? Por quê? E ela vai lá querer saber. Eu até fiz um post sobre isso no meu Instagram, mas era falando diretamente voltado à advocacia, que eu botei o título assim, você nunca terá uma advocacia de sucesso. Aí a pessoa, por que não? Aí ela vai lá ler o post. Então, fica a dica de um título atrativo também. Beleza, Jéssica, produzir conteúdo e agora? É importante você medir os seus resultados, porque dessa forma você consegue ver se está efetivamente tendo resultado. Eu coloquei aqui as métricas do Instagram, mas obviamente você tem que pensar em outras métricas também. Por exemplo, veio algum cliente desse seu post, desse seu artigo? Ou então, alguém te ligou? Às vezes a pessoa nem virou cliente, mas ela já te ligou. Então isso mostra que você tá no caminho certo. E no Instagram, mais especificamente, eu coloquei aqui em ordem de importância, porque tem gente que acha que curtida é o mais importante, só que não é. É muito mais importante os compartilhamentos, né? Que é quando a pessoa vê o seu post, ela acha tão importante que ela compartilha com outra pessoa. Isso o Instagram entende como um post muito relevante. Também os salvamentos, que a pessoa viu o seu post, ela salvou, ela achou tão legal, tão interessante, que ela salvou para ela ver depois. Salvamentos também é uma métrica muito boa. Se você teve salvamentos no seu post, significa que esse post foi relevante. Aí depois vem os comentários, é bom porque mostra que a pessoa gastou um tempo dela para interagir com você, para comentar na sua foto. E por último, as curtidas. Porque curtida, na verdade, nem significa muita coisa. Às vezes a pessoa só tá passando assim, curtindo tudo. Não significa que ela realmente viu o seu post e se debruçou sobre o seu post. Como eu disse, eu tinha um presentinho para vocês aqui. Vocês que ficaram até o final, eu vou disponibilizar um arquivo com 31 dias de conteúdo previdenciário. Na verdade, vai ser um cronograma com 31 ideias de conteúdo do direito previdenciário para você postar nas suas redes sociais, agrupando tudo isso que eu falei, tanto conteúdo de valor, como conteúdo de solução, como conteúdo de autoridade. Então eu vou pedir para o pessoal do Legale disponibilizar para vocês, juntamente com os slides aqui dessa aula. Beleza? Gente, não tem desculpa, tá? Já tô dando ideias para vocês pro mês inteiro. E é isso, gente. Esse presente, na verdade, é para te incentivar a botar a mão na massa. Agora você já teve várias dicas, você já teve várias ideias, só que de nada isso vai servir se você não botar a mão na massa. Se você não for lá hoje e criar um post. Se você não for lá hoje e gravar 3 stories falando sobre alguma coisa. Então eu quero te desafiar aqui agora, no final dessa aula, a produzir um conteúdo hoje. E me marca, @JessicaMatias, marca também as previdenciaristas, para mostrar que você aprendeu hoje aqui, aplica as técnicas que eu te falei, faz alguma das coisas que eu te falei, posta um conteúdo de valor, um conteúdo de solução, um conteúdo de autoridade e me marca que eu vou estar vendo, vou estar comentando todos e vou repostar alguns, os que eu mais gostar, beleza? Deixei essa frase aqui porque a criatividade é pensar coisas novas. Agora, a inovação é fazer coisas novas. E você vai se destacar se você inovar, se você fizer coisas novas, se você produzir um conteúdo novo, mas fazer, o importante é você fazer. Se você só ficar no mundo das ideias, as coisas não vão mudar. E nós somos os únicos responsáveis por estar onde a gente está hoje. É possível mudar, é possível crescer,
É possível começar. Comece hoje com o que você tem. Eu tenho certeza que você vai ser uma advogada previdenciarista maravilhosa. Na verdade, você já é. Só que você vai ser uma advogada previdenciarista maravilhosa e mais conhecida porque você vai estar produzindo muito conteúdo. Deixei aqui mais uma vez as minhas redes sociais. Se você ainda não anotou, essa é a sua chance. Me segue lá no Instagram, se inscreve aqui no meu canal do YouTube. Me manda um e-mail se você tiver alguma dúvida. É muito importante para mim ter essa interação. Eu quero conhecer você. E faça o post. Não esquece de me marcar. Eu vou estar acompanhando todos. Me marcar e marcar as previdenciaristas também. Beleza? Muito obrigada a todos que me assistiram aqui. Estou muito feliz, muito honrada. Mais uma vez agradeço ao Legali o convite. Eu sou apaixonada por esse evento das previdenciaristas e estou muito honrada de participar aqui com vocês. Espero que essa palestra de hoje tenha te trazido uma nova visão sobre a produção de conteúdo, que tenha te auxiliado, tenha te dado dicas e que juntas nós consigamos crescer aí a cada dia na advocacia previdenciária. Um beijão para todas vocês maravilhosas aí do direito previdenciário e a gente se vê. Até a próxima!